Paz, queridos, amados, queridos, nós já chegamos no nosso 7º dia, um terço aí, né, do nosso propósito diante de Deus, né, cuidando do nosso coração, transformando, na verdade, o nosso coração, que eu creio que cada pregação aqui, amado, tem transformado você de dentro para fora. E a palavra de Deus, ela mexe conosco, ela transforma. Então a palavra, ela tem que vir para nos transformar. E nesses dias vocês têm recebido palavras aqui de transformação de vida, fonte de vida, água da vida. Aproveite, queridos, aproveite esse tempo com o Senhor. Aproveite o que Deus tem falado conosco nesses dias. Deus tem trabalhado tanto em mim, queridos, mas tanto em mim nesses dias. Cada pregação que eu preparo, cada palavra que Ele me fala, cada revelação que Ele traz na minha vida, eu estou sendo muito transformada. Então receba essa transformação de Deus, do Espírito em vocês. Amém, meus amados? E hoje, amados, nós vamos falar sobre uma coisa que eu amo falar, que é um fruto do Espírito, que é o amor. Na verdade, o fruto do Espírito é um só fruto, é como se fosse uma laranja. O amor é um gomo, a benignidade são os gomos dessa laranja. Então hoje nós vamos falar sobre o amor, que é um fruto que nós temos que ter em nós. Depois da fé, se você estiver alicerçado no amor, você vai romper em Deus de uma forma sobrenatural. Você ter na fé e o amor, queridos, que é Cristo vive em você. Amém? Lá, como podemos amar como Jesus nos amou? Eu quero que você faça essa pergunta para você. Como eu posso amar como Jesus nos amou? Como eu posso amar da forma que Jesus me amou? Lembre-se que Ele pagou um alto preço por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui e pudéssemos falar dele. Ele pagou um alto preço. Então, como podemos amar como Jesus amou? De que forma que eu posso amar o meu próximo e a mim mesma como Jesus nos amou? E como podemos cultivar esse fruto do amor que é em nós, em nossa vida? De que forma que eu posso cultivar o amor em mim, no meu coração? Eu só posso cultivar o amor no meu coração se o meu coração estiver limpo de toda a obra da carne. Então, se eu tiro toda a obra da carne, o meu coração está puro e limpo para cultivar e para viver o amor de Deus. Então, primeiramente, limpa o teu coração. Tira do teu coração incredulidade, medo, prostituição, impureza, lascívia, bebedice, mentira, enganação, tudo aquilo que te impede de ter um coração limpo e puro diante de Deus, para que o amor ágape, esse amor verdadeiro, ele possa enraizar dentro de você. Queridos, eu cuido muito das minhas plantinhas e às vezes eu vou mexer numa plantinha, até agora não tenho tido muito tempo para cuidar delas, mas quando eu vou mexer, eu observo o seguinte: quanto mais eu tirar a erva daninha, mais bonita ela fica. Então, cada vez que eu vou tirando aquelas folhas de erva daninha, elas vão ficando com as folhas mais viçosas, mais bonitas. Assim somos nós. Quando nós começamos a tirar aquilo que não agrada a Deus, começa a vir, a nascer este amor de Deus, como uma árvore frondosa, uma raiz profunda. Interessante, as plantas nascem primeiro para dentro, para depois sair. A semente morre, primeiro nasce a raiz, para depois nascer o caule e a planta. Então, aproveite esse tempo e encha-se do amor de Deus. Encha-se de Deus nesses dias. Amém, queridos? A palavra de Deus lá em Mateus 27, 22, 37 a 39 nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e profeta. Amará a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Como você gostaria de ser amado? É assim que nós temos que amar o próximo. É este amor que nós temos que amar o próximo. Sabe, queridos, eu nunca vi tanta confusão nesse período agora por causa de política, por causa de diferenças ideológicas. Eu nunca vi tanta discussão. O amor se esfriando, o amor morrendo. Mas nós não temos que nos preocupar com isso quando nós temos o amor de Cristo. Sabe, queridos, as pessoas vêm falar alguma coisa de política, bater de frente. Eu mudo de assunto, porque opiniões são diferentes.
Então eu tenho amor, então eu tenho que ter o quê? O meu silêncio vai mostrar para essas pessoas que eu não concordo com aquilo e também não quero falar daquilo, porque a palavra de Deus diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E hoje a gente está vendo isso no nosso país. É um país rico, onde todo mundo quer a presidência para arrancar tudo que tem de lá. Mas em nome de Jesus, a nossa nação é protegida por Ele. Então, nós temos que viver este amor verdadeiro, este amor, sabe? Não permitir que esse momento de tribulação que nós temos passado aí no país venha a confrontar este amor que está em nós. Venha confrontar, venha bater de frente neste amor que está em nós. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já deu o amor para nós, sabe, queridos? Olha só, Jesus veio, pagou um alto preço. O ministério de Jesus foram 3 anos. Então, Jesus ficou 3 anos no seu ministério. Nesses 3 anos, Jesus amou a todos. A prostituta, o leproso, o enfermo, ele amou a todos por igual. Ele amou de uma forma, ele não se preocupava se a pessoa era um pecador. Ele veio para libertar esses pecados. Ele veio para limpar o povo do pecado, porque muitas enfermidades vêm do pecado. Muitas enfermidades em nós vêm do pecado em nós, vêm da mentira, né? Que é uma obra da nossa carne. Então vamos tentar, amados, buscar este amor ágape. Pastor, é muito difícil chegar lá. Amados, eu só comecei a entender verdadeiramente o amor de Deus e ainda estou sendo aperfeiçoado nele, como hoje, né, o Senhor falou muito comigo sobre essa palavra. Eu estou sendo ainda aperfeiçoada no amor de Deus. Queridos, tem anos que o Senhor tem me aperfeiçoado e eu posso falar com vocês, eu brinco com meu esposo, a gente sempre fala aqui, nós não temos ainda nenhuma unha da perfeição deste amor de Deus. Nós somos muito imperfeitos, nós somos humanos, então mas a gente tem que buscar a essência deste amor em nós. A gente tem que olhar para a cruz, ver ela vazia e lembrar do sacrifício que ele fez. Lembrar que hoje ele está entre nós ressurreto e que este amor está em nós. E veio para nós, e ele mandou o Espírito Santo, que é o amor dele para nós. Então, se nós vivemos neste amor de verdade, nossa vida será verdadeiramente transformada. Outra coisa, amados, o amor é o solo onde são cultivados todos os demais sentimentos. Sabe, eu fico vendo lá em Gálatas 5, vamos ler aqui Gálatas 5, amados. Gálatas 5:22, que fala: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Observa, queridos, que a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, o fruto do amor, o fruto do Espírito é o amor. Se andemos no Espírito, se vivemos no Espírito, nós temos que ter o amor. Nós temos que andar em amor. Como que eu posso andar no Espírito e andar no poder de Deus se eu não conseguir ter em mim o amor? Sabe? Não tenho amor com meu esposo, não tenho amor com meu filho, eu não tenho amor com os meus vizinhos, eu não tenho amor com os meus amigos, sabe? Tudo me irrita, tudo me incomoda. Mas o meu esposo faz tanta coisa que me incomoda. Querida, ame este homem, o amor transforma. Minha esposa faz tanta coisa. Ame essa esposa, o amor transforma. Os seus irmãos fazem tanta coisa. Ame, querida, ame. Sabe, eu já tive tanto revés com a minha família, com os meus irmãos, sabe? Muitos revés. E os meus irmãos, eu os amo de todo o meu coração. Sabe, amo assim, se bater na minha porta agora, eu vou receber com todo o amor do meu coração. Sabe por quê, queridos? Que quando a gente está em Cristo e tem um amor, a gente não pode deixar que essas coisas nos afaste, né? A gente tem que deixar o nosso coração como um solo limpo, puro, né? A parábola da semente fala, né? O nosso coração é o solo que vai cair essa semente, né? Eu creio que amanhã nós vamos estar pregando sobre isso. Então,
Por que tem que nós prepararmos o nosso coração em amor? Por quê? Porque eu não posso ter os demais frutos do Espírito em mim, os demais gomos do fruto, se eu não tiver o primeiro, o amor. Eu não posso ter gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu não posso ter nada se primeiro eu não tiver o amor em mim. Porque uma coisa liga a outra. Uma coisa tá próxima a outra. Eu não sou bom se eu não tiver amor no meu coração. Eu não tenho fé se eu não tiver amor no meu coração. Eu não tenho esperança, eu não tenho mansidão. Eu não sou uma pessoa que tem domínio próprio. Porque a falta de amor não traz o domínio próprio em nós. E nós precisamos de ter domínio próprio. Mas todos com a face descoberta, contemplamos como foi, como material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem. Já estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o nosso Espírito. Amados, eu só consigo sentir a glória de Deus, a presença de Deus em mim, quando eu estou cheia do amor de Deus. Não adianta, eu busco poder, eu busco glória, eu busco revelação, eu busco transformação, eu busco tudo dentro da igreja, mas eu não consigo achar nada. Porque o solo do meu coração não tem o alicerce base, que é a fé e o amor. Se não tiver, não adianta. Eu não posso construir um prédio em cima de areia. Não posso, ele vai cair. Então, a primeira coisa tem que enraizar, sabe, queridos? É muito triste a gente vai em igrejas e ver pessoas, já chegaram para nós e falaram, eu odeio crente, sem saber que nós éramos crentes. Eu odeio crente, porque crente é mentiroso, crente é falso, a crente está dentro da igreja, usa saios e vestidão, mas crente fala, crente mente, crente engana, crente... Aí você fica envergonhado do evangelho, porque, meu Deus, nós estamos pregando o evangelho de Cristo, sabe? E nesse evangelho tem amor, nesse evangelho tem exemplo, fugir da má aparência, sabe? A aparência do mal, dê exemplo. Nós moramos num prédio que tem 14 apartamentos. Aqui todos nos respeitam como pastores, porque nós não damos mau exemplo para ninguém. A nossa casa é silêncio, tudo nosso é aqui na nossa casa. Se alguém bater, a gente serve, se alguém chamar, a gente serve. Sabe? Tira o carro daqui, o meu esposo vai com amor, com carinho. Então, a gente tem que procurar dar o exemplo de pessoa cristã. Você não acha que tem dia que dá vontade de a gente ficar nervoso por algum contratempos que acontecem aqui dentro? Sim, nossa, como dá vontade. Mas aí você lembra, o nosso exemplo é que vai mostrar para eles que nós somos diferentes. Enquanto eles estão xingando, esbravejando, bravos, nós estamos lá com a nossa paciência e amor, com a nossa fé, com a nossa temperança, com o nosso domínio próprio. Se nós não tivermos isso, as pessoas vão dizer que pastores são esses, que estão mentindo, que é pastor, mas não tem amor. Não, amados, nós temos que ser exemplo do amor de Cristo. Nós temos verdadeiramente que ser exemplo do amor de Cristo. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 13. Eu acho lindo esse texto que o apóstolo Paulo colocou, que diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, de nada seria. Então, aqui o apóstolo Paulo 1, 2 e 3, ele fala o seguinte, amados, você pode falar a língua dos anjos, seria como um sino que bate, mas não faz barulho. Então, não adianta nada. O sino bateria, mas não faria barulho. Mesmo que você profetizasse, se você tivesse dom de línguas dentro da igreja, se não tiver amor, de nada vale isso. De nada vale. Você vai estar fazendo tudo isso na carne, não é no espírito. Porque quem está no espírito tem o amor de Deus. Quem está no espírito anda no amor de Deus. Entendam isso. E ainda que distribuísse, e ainda que eu
ele fala assim, e ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, eu nada teria. Então, mesmo que você tenha uma fé sobrenatural, mas se você não tiver um amor, de nada adianta. A base de tudo é o amor. Até para construirmos uma fé, nós precisamos do amor, porque se eu não tenho amor, como eu vou construir uma fé? No versículo 3 ele disse, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada se aproveitaria. As falsas religiões, amados. Ai, tá lá, eu prego, ai, eu passo o dia inteiro no monte, ai, eu faço isso, eu faço aquilo. Amados, eu falo que eu conheço pessoas que são assim, tá? Que ficam o dia inteiro no monte, pessoas que ficam uma semana na água, mas o jejum não transforma essas pessoas, que eles estão fazendo um jejum para agradar não a Deus, mas a eles, não para eles mudarem, mas para que possa Deus trazer um benefício para a vida deles. E o jejum, na verdade, é para mortificar a nossa carne, para nos aproximarmos de Deus. O jejum não vai trazer as bênçãos de Deus, porque eu já sou abençoada. Não adianta eu ficar o dia inteiro no monte, lá rodando, cantando, dançando, falando, levantando a minha mão, se eu chegar em casa e não tiver o amor no meu coração. Se eu não tiver o amor de Deus em mim. Não adianta nada, queridos. Ele é bem explícito aqui quando ele diz isso. De nada se aproveitaria, eu posso pegar minha fortuna. Conheço pessoas, o espírito é boníssimo. Quando eu fui espírita, a gente dava até a roupa do corpo. Certa vez nós estávamos à noite andando na rua e eu vi um andarilho e nós estávamos um grupo, né, dando alimento para eles, e eu estava com a jaqueta, estava frio, eu tirei a jaqueta e dei para a mulher lá na hora. Então o que adianta? Mas eu tinha o amor de Deus? Não, ali era um ato de bondade, mas sem estar cheio do amor de Deus. Eu dei porque todo mundo fazia isso. Então eu quis ser a boazinha diante de todo mundo. Vou ser muito sincera, eu quis ser a boazinha diante de todo mundo. Não era porque eu era boa, não era porque eu tinha amor, não. Eu estava doando apenas algo. Era material. Podia comprar outra. Mas e aí? E o amor? Entende, amados? Existe uma diferença. Agora hoje, quando eu vou dar algo para as pessoas, antes de doar, o que eu coloco em mim? O amor. Eu entrego sim, mas eu entrego o quê? Com amor. Mesmo que seja assim, hoje eu não tenho tantas condições quanto naquela época de tirar as roupas, e a minha roupa do corpo e doar. Mas naquela época, no outro dia eu ia comprar outra roupa, né? Eu estava numa ascensão profissional. Então, se eu pegar uma caneta hoje, antes de doar, eu vou doar com amor. Porque primeiramente tem que estar o amor em nós. Não adianta nada, eu vou doar porque eu sou cristão. Não, eu vou doar porque o amor de Cristo habita em mim. E sabe, queridos, não faça se o Espírito Santo não ministrar em você. Porque quando nós vamos fazer, o Espírito Santo ministra. Eu e o pastor, todas as vezes que nós vamos abençoar alguém, nós perguntamos ao Espírito Santo, é para fazer? Só quando ele ministra no nosso coração, faça, nós fazemos. Quantas vezes nós abençoamos pessoas que o Espírito Santo, nós chegamos a fazer alguma coisa para abençoar uma pessoa e o Espírito Santo ministrou o nosso coração, sabe? Que naquele momento não era o momento da pessoa receber, o que eu falei aqui ontem, muitas bênçãos vão te desviar de Deus, então não era o momento. E nós ouvimos e entendemos a voz do Espírito. Então é para doar, sim. Doe, ajude. Vem aí o final do ano, a época que o povo fica todo doando tudo, fazendo tudo, querendo, né? Isso não adianta nada. Faça isso o ano todo, faça isso todo dia, faça isso sempre que o Espírito te ministrar. Olha, faça, vai lá e faz. Porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida quando você viver esse amor verdadeiro. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se soberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita com o mal. Amar por interesse, não tem coisa pior. Eu só vou amar o outro se ele me der algo.
Eu só vou fazer para o outro se ele me retribuir. Ah, eu vou fazer isso porque eu sou bonzinho, porque Deus vai me recompensar. Não, querido. A recompensa de Deus já está, é uma promessa para você. Não precisa fazer nada. Seja filho, ame como Ele amou e Ele vai te abençoar. Você já é abençoado. Mas não dê nada interessado em ganhar. Primeiro, você casou para fazer o outro feliz. Ele casou para te fazer feliz. Os seus filhos é herança de Deus. Se você ama a Deus, você vai cuidar da herança dele. Então você tem que entender isso. O amor é de graça. O amor a gente dá porque a gente tem o amor. Eu não dou o que eu não tenho. É o que eu falei. Do coração procede as fontes da vida. A fonte do amor, ela só vai sair de mim se eu tiver ela dentro de mim. Eu não posso amar se eu não tiver amor. Por isso que a palavra diz que primeiro ele nos amou. Porque ele é cheio de amor. Deus é cheio de amor. Então Deus é o amor. Então ele nos amou primeiro. Vamos amar com esse amor ágape, verdadeiro. Sabe, um amor sem interesse, sem jogo. Queridos, eu falo isso, olha, assim, de coração. Eu nunca me imaginei casada, nunca. Eu fiquei solteira há muito tempo, porque eu cuidei dos meus pais. Eu renunciei à minha vida e eu me dediquei aos meus pais por amor. Meus pais não tinham nada, meus pais eram assalariados. Meus pais não tinham herança, meus pais não tinham terra, meu pai não tinha casa, meus pais não tinham nada. Eles tinham aposentadoria, meu pai, minha mãe não tinha nada. Mas eles tinham algo que muitos dos irmãos não quiseram aproveitar, mas eu aproveitei, que era a presença da fé de Deus que eles tinham. Meus pais não eram crentes, mas os meus pais tinham um amor e uma fé muito grande por Deus. Então, amados, quando eu renunciei uma vida, eu era noiva na época, e o rapaz não quis, não, vou cuidar de idosos, vou cuidar de velhos, como se nunca fosse envelhecer. Quando eu renunciei à minha vida e decidi cuidar dos meus pais, eu fiz aquilo por amor. Não havia uma herança em jogo, não havia nada em jogo. Eu fiz porque eu amava eles, porque eles me amaram a vida inteira. Se eu cresci, se eu sou quem sou, graças à educação que eles me deram e às pessoas que eles foram na minha vida. Então, queridos, eu passei anos cuidando do meu pai na cama. O meu pai, ele teve um problema chamado Parkinson rígido cinético. Meu pai foi ficando atrofiado e tinha DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, meu pai, ele foi morrendo com muita falta de ar. Eu montei tipo uma sala de CTI, porque eu sou formada em enfermagem, eu montei tipo uma salinha de CTI dentro da minha casa, eu renunciei meu trabalho, renunciei minha vida sentimental, renunciei meus amigos, renunciei minha vida e decidi cuidar dos dois, dele e da minha mãe. Minha mãe era diabética, hipertensa, cardiopata, né? E eu decidi cuidar deles. Foi fácil? Não. Tinha mês que eu não tinha nada dentro da minha casa. E nós somos 10 irmãos. Tinha 2 irmãos, um irmão que era falecido na época, o outro faleceu logo após a morte dos meus pais. E não era fácil, amados. Aí Deus levantou a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, para nos ajudar. E a minha irmã, ela nos ajudava, ela pagava aluguel, ela nos ajudava muito financeiramente, médico, remédios, né? Mas ela não tinha também condições de bancar tudo, porque ela morava nos Estados Unidos como estrangeira, então ela estava começando a vida dela também. Tinha 3 ou 4 anos que ela estava lá. Então era difícil para ela, mas nós fizemos com todo o amor da nossa vida. Não era por interesse. Ela fez com amor e eu fiz com amor. Por que nós fizemos com amor? Porque nós não tínhamos nada para trazer, para receber em troco daquilo. Mas nós fizemos porque nós amávamos os nossos pais, verdadeiramente por amor. Esse é um amor desinteressado. Esse é um amor que não tem interesse. Sabe? Quando os meus pais se foram, eu fiquei sem nada, amados. Sem o trabalho, sem salário, sem o noivo, o namorado, sem rumo, sem nada. Mas Deus tinha um projeto e eu renovei a minha vida em Deus.
sabe? Foi um processo muito difícil com os meus irmãos, foi um processo muito difícil, mas eu renovei a minha vida em Deus. Porque eu amava eles de tal forma que eu falei, Senhor, eu vou até o final com eles. Mas era um amor desinteressado. Não era fácil levantar pela manhã, a rotina de dar o banho no meu pai, que pesava mais de 80 quilos. Meu pai tinha 1,80 m, imagine eu desse tamaninho. Não era fácil, mas eu fazia isso com amor ágape. Porque Deus, o amor de Deus estava em mim. Eu renunciei a minha vida de ir para a igreja. Eu estava fazendo cursos na Igreja Batista de Teologia. Eu larguei o seminário teológico, eu larguei tudo. E fiquei, porque que amor é esse que eu prego se eu não vivo ele? Então eu falava, quando os meus pais se forem, eu vou ser missionária, eu vou embora, eu vou me dedicar minha vida aos pobres. E meu esposo até brinca que eu pareço um pouco Madre Teresa de Calcutá. Então eu falava assim, eu vou embora para um lugar muito humilde e vou cuidar das pessoas carentes. Mas Deus tinha um propósito, nos uniu, nós somos os dois órfãos, nós dois temos o mesmo chamado em Cristo, né? Existe uma diferença de idade entre nós dois, mas Deus nunca deixou que isso fosse um empecilho para a gente fazer a obra dele. Nós dois nos amamos, nos respeitamos, né? E vivemos um amor ágape. Quando o meu esposo precisa de algo, eu estou ali para servir. Quando eu preciso de algo, ele está aí para me servir. Esse é o verdadeiro amor. Nós não somos perfeitos, mas nós somos o quê? Nós temos o amor de Deus em nós. Então, quando acontece algo que ele está fraco, eu estou lá para servir e ajudar. Quando eu estou fraca, ele está ali para me ajudar. Esse é o verdadeiro amor de Deus em nós. Então, nós temos que viver este amor. Isso é o verdadeiro amor. O amor é benigno, é sofredor, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos, se você tem o amor de Deus, você está sofrendo, pastor, eu estou sofrendo, eu estou vivendo um momento muito difícil da minha vida. Esse é o verdadeiro amor de Deus, porque você está esperando nele, você crê nele. A palavra de Deus é clara, você sofre, mas você crê, espera e suporta. Você não pode viver um processo adiantado de Deus na sua vida. Você não pode viver o propósito de Deus adiantado na sua vida. É o que eu falei. Muitas pessoas, se vê a glória de Deus antes do tempo, se receber o poder de Deus antes do tempo, ele vai morrer. A fé dele vai morrer. Queridos, eu lembro direitinho quando eu buscava muita unção de Deus, muita unção. Buscava. A primeira vez que eu tive uma experiência, eu estava no quarto de oração e alguns tempos já orando em línguas, e eu tive uma experiência. Aí deu uma dormência assim no meu corpo, sabe? Como se eu estivesse levando choques no meu corpo. E eu sentia assim, a minha pele toda meio brilhando. Amados, eu vou falar uma coisa com vocês. Naquela hora eu achei que eu estava passando mal. Eu falei assim, será que eu estou sentindo mal? Será que eu me posicionei errado aqui no quarto? Será que eu estou sentada errada? Está comprimindo algo que está me fazendo mal? Eu não entendi que era Deus se manifestando na minha vida. Eu não entendi por quê, queridos. Porque estava chegando e veio devagar. O nível de unção que o Senhor foi derramando em nossa vida foi muito lento, foi gotejando. Porque ele sabia que se ele desse algo lá atrás, quando eu ainda não tinha maturidade para administrar, para viver, para receber e para trabalhar com essa unção, o Senhor, ele sabia que isso ia me desviar, ia fazer mal para mim. Então ele foi dando gradativamente, gota a gota, ao pouco. O amor dele foi sendo enxertado em mim aos poucos. Sabe, como enfermeira, eu sei que quando a pessoa tem uma ferida, primeiro limpa aquele lugar, depois você vai aos poucos colocando medicação para sarar. E assim foi Deus. Eu tinha muitas feridas. Como é que eu ia colocar o amor de Deus no meu coração com aquele monte de feridas que eu tinha? Eu tinha feridas de rejeição, eu tinha feridas de bullying, eu tinha feridas de tentativa, de estupro, como eu já falei aqui, eu tinha feridas de mágoa, eu tinha feridas de
tantas coisas, tantas feridas que a vida me causou, sabe? Tantas feridas, e assim, eu vim cheia de feridas. Então, quando eu cheguei a um ponto de querer mergulhar profundamente em Deus, primeiro Ele foi me curando, primeiro, e esse processo de cura é um processo que nós vamos falar nesses dias aqui, é um processo gradativo, não é um processo, pastor, eu sou curada hoje, eu sou curada agora. Deus não é imediatista, amados, é uma coisa assim, vamos parar de achar que Deus tem obrigação de fazer por nós. Vamos adorar pelo que Ele é, vamos amar pelo que Ele é, sabe? E isso vai nos edificar em Deus, isso vai nos transformar em Deus. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o amor é o maior desses. Então, amados, quando a gente é criança na fé, quando nós somos imaturos na fé, nós achamos que tudo tem que acontecer sem a gente estar alicerçado neste amor e nessa fé e nessa esperança. Nós achamos que tudo tem que ser do nosso jeito. Então nós começamos às vezes a fazer birra com Deus. Eu conheço pessoas que fazem birra com Deus. Eu vou parar de orar porque Deus não me dá nada. Eu vou parar de jejuar porque Deus não me dá nada. Eu vou parar de ir à igreja, Jesus não me dá nada. Sabe, queridos, é birra, é coisa de menino, é coisa infantil. Então, nós temos que ter maturidade espiritual para entender como viver verdadeiramente este amor. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando você é menino, você vai fazer como menino. Mas quando você chegar a ser um homem, você vai agir como homem. Você vai receber esse amor e você vai administrar esse amor na sua vida de uma forma correta. Então, a partir de hoje, querido, coloque esse amor de Deus, esse amor ágape em você. Sabe, você ontem teve uma palavra de fé, que hoje você está tendo uma palavra de amor. Então, querido, faça como Jairo, tá? Faça como Jairo. Então, sinta-se encorajado e persegue olhando para o alvo. E assim como o pai orou pedindo que Jesus aumentasse sua fé a fim de ver sua filha curada, minha oração é para que Deus aumente em nós o fruto do Espírito. Mateus 15, 21 conta a história da filha de Jairo. Um pai ansioso pedia a cura da filha, um amor transbordando no coração daquele pai. Assim o amor de Deus por nós. Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer te transformar, Deus quer mudar você nesses 21 dias, Deus quer transformar o seu coração. Agora cabe a você pegar essas palavras e fazer elas vivas e eficazes na sua vida. Amém, queridos? Eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que teu amor transborde no coração dos teus filhos, que teus filhos sejam cheios do teu amor, transbordantes do teu amor, Pai. Que os seus filhos possam entender, Pai, que o seu amor, Pai, é verdadeiramente, Pai, o alicerce, o adubo, Pai, para fortalecê-los, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa encher o coração dos seus filhos de fé e de amor, Pai. Nós estamos construindo aqui os alicerces, Pai, e eu tenho certeza que hoje os teus filhos estão recebendo essa palavra, Pai, como uma boa semente em seu coração. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um. Amados, inscreva, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, que você vai estar nos ajudando muito. Deus vos abençoe. Eu amo vocês. O amor de Cristo que está em mim, amo vocês. Amém, queridos? Graça e paz. Fala de qual cidade você está falando para nós, viu, queridos? Nós gostamos muito de conhecê-los melhor, tá bom? Deus os abençoe. Beijo no coração.